A gente vai falar hoje sobre frutas, que é um assunto que me perguntam bastante, né? Quais as melhores frutas aí para se comer no emagrecimento. Então, eu vou explicar um pouco como é que as frutas influenciam no processo de emagrecimento, tudo bem? Nem toda fruta, a composição dela é igual. Você já deve ter percebido que tem fruta que é mais fibrosa, tem fruta que é mais doce, tem fruta que é mais azeda, tem fruta que é mais aquosa, tem fruta que é mais docinha, tem fruta que você come com casca, tem fruta que você come sem casca, e tem uma característica da fruta, uma característica bioquímica da fruta que chama índice glicêmico, que vários alimentos têm esse índice glicêmico, em especial os alimentos que contêm carboidrato. Isso é um índice medido em laboratório. Vai lá, o laboratório que lida ali com químicas de alimento, ele pega um alimento de referência, em geral, só explicando para vocês como é que é medido esse índice glicêmico do alimento. Ele pega um ou outro alimento de referência, ou pão branco, ou glicose pura, açúcar puro, e aí toma como referência. E aquele seria a pontuação máxima, 100 pontos. Então, se o laboratório usou pão branco como referência para comparar, o pão branco seria a pontuação máxima de 100 pontos. Se ele usou glicose pura, aí a glicose seria a pontuação de 100. E aí vai medindo o índice glicêmico do alimento e vai tendo uma pontuação para esse alimento. E aí ele é classificado em baixo índice glicêmico, em índice glicêmico médio ou intermediário, ou alto índice glicêmico. Os alimentos com alto índice glicêmico, trazendo aqui para as frutas, o que eles fazem? Eles são frutas que são muito próximo da pontuação do açúcar puro ou do pão branco puro, pão branco refinado, que é muito semelhante à capacidade da glicose pura no sangue aumentar o açúcar rapidamente. Então, é como se eu colocasse um monte de açúcar puro na boca e aquele açúcar é rapidamente digerido no meu estômago, cai na corrente sanguínea e aumenta o açúcar no meu sangue rapidamente. Então, quanto maior o índice glicêmico da fruta, mais semelhante ao açúcar puro ela se comporta. Então, ela sobe o açúcar no sangue muito rapidamente. E quando ela faz isso, o que ela está fazendo? Ela está ativando o botão vermelho. Por que ela ativa o botão vermelho? E por que ela ativa sistema de sobrevivência no nosso corpo? Porque subir açúcar rapidamente no sangue é um perigo para o nosso organismo, é um perigo de morte, inclusive, porque altos índices de açúcar no sangue pode causar coma e coma pode causar morte. Então, isso cria um sistema de defesa no corpo que retira esse açúcar do sangue rapidamente, produzindo hormônios, entre ele hormônio insulina e cortisol, tá? Que vai fazer essa retirada de açúcar do sangue e vai fazer uma reação em cadeia metabólica que vai trazer fome, que vai trazer hipoglicemia reacional, que vai produzir cortisol, que é hormônio de estresse. E quando você faz isso várias vezes, vai ativando tantas vezes esse sistema de defesa do corpo que teu corpo trava o metabolismo e entra em módulo de defesa, e a tua reação, a reação do teu metabolismo é pegar esse excesso de açúcar que estava no teu sangue, em vez de eliminar e mandar embora pelo xixi, né, pelas fezes, não. Ele pega esse excesso de açúcar e manda para depósito de gordura. Ele faz uma reserva desse açúcar para ficar como defesa, tá? E isso acaba criando gordura a mais no teu corpo e também cria reação inflamatória. E inflamação é uma das coisas que ativa também o botão vermelho.
E tem estudos que mostram que quando você consome um alimento de alto índice glicêmico, foram lá e mediram marcadores inflamatórios no sangue, sabe? Colheu sangue, comeu alimento de alto índice glicêmico, 2 horas depois foi lá e mediu como é que estava a inflamação no sangue. Já estava alta a inflamação no sangue 2 horas depois de consumir alimentos de alto índice glicêmico, ou seja, alimentos com alto índice glicêmico geram inflamação meio que de forma imediata no corpo. Então, acaba que todos esses estímulos deixam o corpo em módulo de sobrevivência, ativam o botãozinho vermelho aí que eu fiz dessa comparação, e isso ajuda no ganho de peso ou atrapalha o processo de emagrecimento, tá? Então, realmente existem frutas que têm esse índice glicêmico mais alto e que podem atrapalhar o processo de emagrecimento. Porém, você não precisa deixar de comer essas frutas. O que você pode fazer? Você pode misturar essas frutas com outras frutas de baixo índice glicêmico para que na mesma refeição, naquele mesmo momento que você está comendo as frutas de alto índice glicêmico, você está equilibrando com outras frutas que são mais fibrosas, que têm um açúcar menos potente, e assim, na mesma refeição, no mesmo momento que você está se alimentando dessas frutas que têm um açúcar mais potente, você está fazendo um equilíbrio da refeição. Só para vocês saberem quais são as frutas mais populares entre a gente que tem alto índice glicêmico: banana, melancia, mamão. Em algumas cidades, principalmente do sul e principalmente nessa época de fim de ano, lixia, tá? Que é uma fruta comum de fim de ano agora. São frutas de alto índice glicêmico e popular no Brasil como um todo: melancia, banana e mamão papaya. O mamão formosa, ele é mais para índice intermediário. Intermediário, que é comum na nossa cultura de alimentação: uva, laranja, estou lembrando aqui de cabeça, tangerina, que mais? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Abacaxi, também é índice intermediário. E baixo, que você pode usar com essas outras frutas como se fosse uma salada de fruta na hora que você vai se alimentar. Ou a outra coisa que você pode fazer, se você não tiver outra fruta de baixo índice glicêmico para misturar, é misturar com aveia ou chia ou linhaça, ou seja, com uma fibra, porque a fibra vai ajudar a diminuir o índice glicêmico da refeição, tá bom? As frutas de baixo índice glicêmico que são comuns na nossa cultura alimentar são maçã, pêssego fresco, não pêssego em calda, tá? Pêssego fresco, pera também tem baixo índice glicêmico. A própria cereja, que é comum no fim do ano agora, tem baixo índice glicêmico também. Maracujá, limão, tem baixo índice glicêmico. Morango, nectarina, nem tudo é 8 ou 80. E, na dúvida, sempre come as frutinhas misturadas ou sempre põe uma fibra junto. E aí não vai ter erro. Com certeza você não vai ter erro se você sempre acrescentar, criar o hábito de acrescentar aveia, linhaça, chia, ou então, sempre que possível, comer a fruta como sobremesa. Por quê? Porque, ou então ali como um componente no café da manhã, porque no café da manhã você vai comer o quê? Você vai comer mais coisas, você vai ter que colocar uma fatiazinha de queijo, você vai colocar uma proteínazinha, um ovo mexido, então vai ter mais componentes alimentares que vai compor na mesma refeição, então vai equilibrar o índice glicêmico. Se eu comer a fruta como sobremesa, no teu almoço você já comeu a salada, o arroz, o feijão, a carne, né? Seja ela vermelha, branca, a carne, a proteína que você escolheu. Então, sempre vai estar ali na mesma refeição vários alimentos de composições diferentes. Então, o que você tem que tomar muito cuidado, principalmente nas de alto índice glicêmico, é você comer a fruta sozinha. Então, lá no meio da tarde ou no meio da manhã, eu vou pegar uma banana, principalmente madurona,
e vou comer só a banana sozinha. Ou vou comer uma fatia zona de melancia, que tem alto índice glicêmico. Tá bom? Ok? Beleza, gente? Então, isso que vocês têm que usar o bom senso. Então, sempre tentar fazer a mistura na refeição. E para comer isolado, como um lanche isolado no meio da tarde ou no meio da manhã, vai naquelas que são mais certinhas, as de baixo índice glicêmico. Tá, gente? Outra coisa importante, já aproveitando o ensejo da fruta, vamos falar dos sucos também, né? No suco, gente, qual é o conceito do suco? Que quando você prefere o suco ao invés da fruta, naturalmente você está aumentando o índice glicêmico daquela refeição que você está tomando. Por quê? Porque quando você toma o suco, primeiro, você está deixando aquela refeição líquida. A refeição líquida, ela é de muito mais fácil digestão do que a refeição sólida, porque você também já não está mais fazendo o trabalho da mastigação. Então, todo o trabalho da mastigação, ela já dá todo um estímulo hormonal, de enzima, de digestório, que vai dar estímulos de digestão, de liberação de enzima, de hormônio, de saciedade. Então, quando você toma o suco, ele passa assim, rapidão no teu trato gastrointestinal. Outra coisa que você faz, você concentra muito a caloria e concentra demais o açúcar. Quer ver? Vamos dar um exemplo, por exemplo, muito fácil com suco de laranja. Se você for tomar um copo, uma xícara, que nem essa aqui de suco de laranja, para encher uma xícara dessa de suco de laranja, quantas laranjas você vai ter que pôr aqui? Umas 4, 5, mais ou menos, né? Suco de laranja aqui. E quanto tempo você leva para tomar um suco desse se você tiver com fome, se você tiver com sede? 5 minutinhos, você virou o copo inteiro de suco aqui, de 300 ml de suco de laranja, correto? E aí você consumiu 5 laranjas de uma pancada só, com um monte de açúcar a mais, com um monte de caloria a mais, com fibras a menos e com um processo de digestão muito mais rápido. Agora, quando você vai consumir a fruta, é muito mais tempo que você vai levar. Com certeza, você não comeria 5, porque você levaria meia hora para comer 5 laranjas. Você comeria mais fibra, porque pelo meio você comeria um pouco de bagaço, e daria mais tempo para dar saciedade mesmo, porque ali com 10, 15 minutos você já estaria saciado, ou no mínimo sem paciência, né, de estar chupando as laranjas ali. Então, sempre que possível, dê preferência para comer a fruta, até porque vai ter muito mais nutrientes realmente e muito mais fibras, né? Principalmente as frutas que a gente come com bagaço e come com casca, né? Porque vai ter muitos sucos que a gente vai tirar a casca para fazer o suco, vai tirar ali, vai coar o suco, vai tirar um monte de nutriente do suco. Então, sempre que possível, prefira a fruta, porque você vai comer mais devagar, você vai ter muito mais nutriente, você vai dar muito mais tempo para a saciedade e você vai diminuir muito mais, vai fazer um equilíbrio para ficar mais fácil desse nível de açúcar no sangue, tá bom? Inclusive, essas estratégias que eu ensinei para a fruta, vocês podem reproduzir para todo o alimento que tem carboidrato também, tá? Alimentos com mais fibra, o índice glicêmico é menor, alimentos de carboidrato refinado, o índice glicêmico é maior, muito mais próximo do açúcar, tá bom? Então, gente, boa semana, uma semana bem suada para vocês. Tudo bem, gente? Um beijo. Beijão, beijão, beijão. Boa noite, boa semana.